Olá, pessoal! Sou a professora Adriana Solé, especialista em governança corporativa. E nesse vídeo nós vamos entender a correlação entre os processos de governança e a sua essência, que são os conflitos de agência. Precisamos compreender que qualquer empreendimento ou empresa passa por dois momentos cruciais em sua evolução: o processo de diluição do capital de controle e o divórcio entre a propriedade e gestão. O que significa isso? O processo de diluição de capital de controle é a passagem transgeracional. A empresa começa com seu dono, se esse dono casa, o 100% dele vira 50-50, se tiver 3 filhos, o 100% dele passa a ser 33. À medida que vai acontecendo o processo natural de evolução da família e do negócio, vai acontecendo um processo de diluição de capital de controle. Quais são os problemas decorrentes do processo de diluição de capital de controle? Uma coisa é nós entendermos a empresa sob o comando do seu fundador. A outra coisa é entendermos essa empresa no comando da segunda geração, onde nós temos no comando das empresas e dos empreendimentos uma sociedade entre irmãos. Conflitos começam a aparecer principalmente pelos terceirizados, as pessoas que começam a fazer parte da família, tá? Mas nada grave o suficiente que não possa ser resolvido, por exemplo, no almoço de domingo. O problema maior está na passagem da segunda geração para a terceira, onde nós saímos de uma sociedade entre irmãos e um consórcio entre primos. No consórcio entre primos, nós temos a existência de vários conflitos que, se não tiverem formas de você lidar com esses conflitos, as empresas normalmente não conseguem sobreviver aos interesses da própria família. Terminando o processo de diluição de capital de controle, o dono, muitas vezes, ele começa a perceber que ele não precisa ter 100% do capital social na mão dele. Ele pode, por exemplo, abrir capital e, de repente, ele tem milhares de sócios junto dele. E, nesse momento, regras precisam estar também muito bem definidas. O processo de diluição de capital de controle, ele acontece pela passagem transgeracional dentro de uma empresa ou por uma abertura de capital. O segundo grande momento que exige uma atenção muito especial nos modelos de governança é o divórcio entre a propriedade e gestão. É o momento que o dono sai da gestão e contrata um executivo de mercado para tomar conta do dia a dia da empresa. Se esse contrato, se esse relacionamento não for muito bem acordado e muito bem detalhado, começam a existir dentro da própria empresa outros interesses que não os do dono no dia a dia da empresa. E o estudo de governança, ele começa entendendo os problemas decorrentes do processo da diluição de capital de controle e desse divórcio entre a propriedade e gestão. Por que nós chamamos de divórcio? O dono sai do dia a dia da gestão, mas ele não deixa de ser dono. Por isso é o afastamento dele. A estruturação de um processo, de uma ambiência de governança corporativa, ele se dá para harmonizar os conflitos decorrentes de um processo de diluição de capital de controle e desse divórcio entre a propriedade e gestão. Portanto, as raízes de um processo de governança são o atendimento a esses dois momentos cruciais na empresa. A questão síntese que acontece nas empresas é entre o agente principal e o agente executor. Nós temos nas empresas o agente principal, que são os acionistas, e os agentes executores, que são os gestores. Como que é o jogo? Os acionistas contratam os gestores, esperando que esses gestores prestem o melhor serviço de gestão possível, ou seja, deem para eles o resultado esperado. Qual que é a relação de agência que acontece dentro de uma empresa? Enquanto os donos estão esperando que no dia a dia os gestores estejam tomando decisão, pensando naquilo que é melhor para a empresa, muitas vezes os gestores estão pensando naquilo que é melhor para o seu próprio benefício. Se nós formos pensarmos isso em relação da governança do Estado, o racional é o mesmo, só que como acionista nós temos os contribuintes como os agentes principais, que através do elemento do voto, eles elegem os seus gestores públicos.
esperando que esses gestores públicos, prestem os melhores serviços de gestão possível. O que é que nós queremos como contribuinte? Nós queremos os dividendos sociais, que são saúde, educação e segurança no mínimo. Qual que é a relação de agência no Estado? Enquanto nós, os acionistas do Estado, nós, os contribuintes, estamos esperando que quem nós elegemos esteja pensando na saúde, educação e segurança, muitas vezes os nossos gestores públicos estão pensando muito mais no seu próprio benefício. Nesse momento, nós temos que entender a tipologia dos conflitos de agência. Quando nós estamos numa ambiência corporativa onde nós temos a dispersão da propriedade acionária, nós temos nessa tipologia a separação entre a propriedade e a gestão, onde é muito fácil o aparecimento do gestor oportunista. Se nós analisarmos empresas como o Brasil, onde nós temos uma concentração da propriedade acionária muito grande, o que significa nós temos um poder de mando dentro das empresas na mão de poucas famílias, por exemplo, nós temos uma sobreposição entre a propriedade e gestão. Nessa tipologia, o que é mais fácil de aparecer, a ambiência facilita a presença de um acionista oportunista. E aqui é importante percebermos a preocupação das agências reguladoras, por exemplo. No Brasil, a nossa CVM, ele fica muito mais preocupada no que o acionista majoritário está fazendo, porque o nosso problema maior no Brasil é a expropriação do minoritário. Enquanto em países como Estados Unidos, onde você tem uma dispersão da propriedade acionária muito grande, uma SEC americana fica muito preocupada no que o gestor está fazendo, porque ele tem a faca e o queijo para fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. E a gente precisa entender também que quanto mais a empresa cresce, quanto mais complexa ela fica, quanto mais famosa ela fica, mais conflito nós vamos ter. Porque isso é inerente a qualquer empresa. Nós nunca vamos ter numa empresa um contrato que seja completo. E nós nunca vamos ter numa empresa um agente que é perfeito. É o que a gente chama das razões essenciais do conflito de agência. Sempre vamos ter. Conflito a gente não resolve. A gente, no máximo, consegue harmonizar por esses dois motivos. Isso posto, falar em governança corporativa, nós estamos falando dos seus principais atores, que são acionistas, conselheiros, diretores executivos. Estamos falando também de um sistema de fiscalização e controle ligado aos seus principais atores, que são traduzidos no dia a dia pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê de Auditoria, Auditoria Independente, Auditoria Interna e Compliance. Não existe governança sem fiscalização e controle.